Irmãos, há uma igreja que Jesus vem buscar. É a igreja que está preparada para subir para Deus, né? E você vê quando termina a história da igreja, porque as cartas às 7 igrejas, elas são uma projeção profética da igreja. Cada carta, desde a carta à igreja de Éfeso até Laodiceia, são 7 cartas. Cada carta retrata um tempo da igreja na terra, o que aconteceu na história da igreja na terra. Por outro lado, são igrejas reais que naquela época existiam ali na Ásia Menor, né? A partir de Éfeso, onde Paulo exerceu o seu último grande ministério como missionário, foi em Éfeso. Então, ali em Éfeso, você tem o começo da história da igreja, está começando. Esmirna, você tem Esmirna, a igreja perseguida por Roma. Vocês vão sofrer tribulação de 10 dias. Foram 10 dias na Bíblia, quando no sentido figurado significa juízo, perseguição de 10 dias. A igreja foi perseguida pelo Império Romano, foram 10 grandes perseguições em 300 anos. Então, precisa estudar, eu não posso ler e dando uma interpretação que eu achei que é a interpretação correta, que fui mais simpático a uma determinada interpretação. Não, eu tenho que estudar, né? Então, as 70 semanas de Daniel, aqui de Daniel 9, elas são uma chave para entender toda a escatologia bíblica. Olha, irmãos, nós temos na Bíblia 3 grandes profecias, são as principais. Se você entender essas 3 profecias, você vai entender perfeitamente, naturalmente, sem se esforçar, assim mentalmente, sem criar uma interpretação, toda a escatologia bíblica. A mais importante de todas está em Gênesis 3,15, onde fala que o Senhor pisaria a cabeça da serpente, mas a serpente lhe feriria o calcanhar, não é? Jesus teve um cravo que atravessou o seu osso calcâneo, não é? Então, ele de fato aconteceu. E ele, ao ressuscitar, ele pisou a cabeça de Satanás. A profecia se cumpriu. A segunda, irmãos, é essa de Daniel 9, 24 a 27. Se você não entender essa profecia, esqueça, você não vai entender o resto. Você vai se confundir todo. A profecia das 70 semanas. Tem livros escritos sobre isso. Eu tenho aqui um livro, As 70 Semanas, um livro inteiro só para explicar essa profecia. É de uma exatidão assombrosa essa profecia. Mas tem que entender. E para entender, tem que estudar. Então, temos indicado para vocês material importante para que vocês estudem escatologia, as pessoas interessadas, não é? Por quê? Porque se eu não entender escatologia, eu vou errar na interpretação de toda a Bíblia. Mas eu quero continuar.